Atenção, atenção! Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Romero vai embora do Corinthians. Que história é essa? Está acabando o ciclo do atacante paraguaio no timão. Quem sai e quem fica no Corinthians? Jogadores que já podem assinar pré-contrato com outras equipes. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto porque é de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada, e deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Então antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo. E com muita agilidade, eu vou falar do Corinthians. E já contando para vocês essa história do Romero. Será que o Romero pode ir embora do Corinthians? Porque é o seguinte, tem 4 jogadores que já podem assinar pré-contratos com outros clubes do futebol brasileiro. São jogadores que têm um contrato até o dia 31 de dezembro. Então, pela Lei Pelé, 6 meses antes de terminar o contrato, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe do futebol brasileiro. Ou do futebol mundial. São os casos do Romero, do Bidu, do Gustavo Henrique e do Angileri. Né? Tem contrato até dia 31 de dezembro. O Romero pode estar chegando ao fim de um ciclo. O Romero, o Ângel Romero, é um dos principais jogadores da equipe do Corinthians, um dos capitães da equipe do Corinthians, mas pode estar chegando ao fim de um ciclo. O atacante paraguaio deve deixar o Corinthians no final do ano. Ele que no final do ano passado renovou o contrato por mais uma temporada. Ele queria o acordo de 2 anos, mas no final das contas ele aceitou a proposta de mais uma temporada. E agora no final do ano, é claro que será avaliado o desempenho do jogador antes de se iniciar uma conversa com ele para renovação de contrato. O Romero é um jogador que é líder do Corinthians, é um dos líderes do atual elenco do Corinthians, mas existe a possibilidade grande dele deixar o Corinthians no final do ano. Outros jogadores, o Fabrício Angileri foi contratado, o jogador argentino, veio e se transformou rapidamente no titular do time do Corinthians para a lateral esquerda. Esse provavelmente vai renovar contrato, pelo menos por mais 2 temporadas, pelo menos é esta a expectativa. O mesmo deve acontecer com o Matheus Bidu. Aliás, o Matheus Bidu já estava renovando o seu contrato quando o Augusto Melo foi afastado. Havia a negociação para renovação de contrato com o Matheus Bidu quando o Augusto Melo foi afastado. E agora existe esta pendência de renovação de contrato. Gustavo Henrique, zagueiro, é outro que deve renovar o contrato, pelo menos por mais 2 temporadas. Então, porque o Gustavo Henrique era titular do Corinthians até sofrer a contusão, até ter que passar por uma cirurgia de hérnia inguinal, né? Ele sofreu uma cirurgia de hérnia inguinal
e por isso ficou fora do time do Corinthians, agora está 100% já recuperado. Mas ele era o titular dentro do time do Corinthians. Então, desses 4 jogadores, eu acredito que o Romero é o jogador que tem mais possibilidades de deixar o Corinthians no final do ano. Mas esses 4 jogadores já podem assinar pré-contratos com outros clubes. Então o Corinthians tem que ficar de olho nessa situação. A verdade é que a prioridade absoluta do Corinthians nesse momento é a contratação de um atacante de velocidade, né? Ou um ponta direita ou um ponta esquerda. Só que o Corinthians está com muitas dificuldades financeiras e busca alternativas para fechar esta contratação. O Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, tem dito que o Corinthians deve contratar pelo menos 3 reforços nesta janela de transferências que começa no dia 10 de julho. Então, daqui a 9 dias, a janela de transferências começa no Corinthians. Bom, quero dizer também que o Corinthians, desde o início de 2025, já dispensou 8 jogadores. 8 jogadores foram dispensados. Você lembra todos os jogadores que foram dispensados pelo Corinthians? O Rony foi dispensado. Ele estava emprestado para o Atlético Goianiense. Retornou ao Corinthians, mas não foi utilizado e foi dispensado para negociar com o Mirassol. Então o Corinthians liberou o Rony para negociar com o Mirassol. O Rony que foi revelado nas categorias de base do Corinthians. O Pedro Henrique, lembra do Pedro Henrique? Atacante que veio do Internacional? O Corinthians, ele tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 2025, mas também foi liberado sem custos pela diretoria corintiana e foi contratado pelo Ceará. O Fagner está emprestado ao Cruzeiro. No final de 2025, termina o empréstimo do Fagner com o Cruzeiro. Em tese, ele tem que voltar para o Corinthians. O jogador tem 36 anos. Ele está emprestado para o Cruzeiro e o Corinthians ajuda a pagar parte do salário do Fagner. Você gostaria de ver o Fagner de novo vestindo a camisa do Corinthians? Mesmo aos 36 anos, você acha que o Corinthians deveria, que o Fagner deveria retornar ao time do Corinthians? O Pedro Raul é outro que foi emprestado ao Ceará até o fim de 2025. Também em tese, depois do final do contrato de 2025, no final do ano, ele tem que retornar à equipe do Corinthians. Aliás, lá no Ceará, ele marcou 12 gols em 20 jogos. Tá muito bem o Pedro Raul vestindo a camisa do Ceará. Tem também outros jogadores, como o Renato, zagueiro das categorias de base do Corinthians, que foi negociado com o Atlético Goianiense, mas ainda não foi utilizado pelo time lá de Goiânia, e o Giovani, que foi liberado, o Giovani também foi liberado, terminou o contrato com o Corinthians, e o Corinthians não renovou o contrato com o Giovani. O Alex Santana é outro que foi liberado por empréstimo para o Grêmio, mas pode ser contratado em definitivo pelo Grêmio. O Corinthians liberou por empréstimo para o Grêmio, Corinthians que ainda deve ao Atlético Paranaense a contratação do Alex Santana. O empréstimo para o Grêmio é válido até o fim de 2025. E por fim, o Igor Coronado foi o último que deixou o Corinthians. O Igor Coronado rescindiu o contrato com o Corinthians na última sexta-feira e o Corinthians acertou que vai pagar a dívida de 10 milhões de reais ao Igor Coronado. Outros jogadores podem sair do Corinthians, como o Matheus Donelli, o goleiro, o Félix Torres, o zagueiro, o lateral direito Léo Maná, os volantes Rian e também o Charles, dependendo das propostas no meio do ano, mas são jogadores que podem ser envolvidos
em negociação agora na janela de transferências que começa no dia 10 de julho. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. Me segue lá nas redes sociais. No @Carlos Cereto, faça parte do clube de membros do canal, faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!